quero chamar agora a doutora Silma Ferman, que é oncologista, né? Oncohematologista, pediatra do INCA também. Eu queria primeiramente agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, ao convite da Provita, e dizer que eu trabalhei já no transplante de medula óssea há muitos anos atrás, antes de ser chefe da pediatria do INCA, e sempre ouvi muito sobre tudo que a Provita tem feito, né, para o SEMO, o INCA, e também, assim, hoje até pude ver mais ações que estão sendo cada vez mais feitas, então acho que isso é muito bom de ver o quanto de gente boa que existe, né, e boas ações no sentido de realmente melhorar o atendimento, né, dos pacientes ou dos indivíduos, a vida dos indivíduos em geral, né? Então, nós vamos falar aqui sobre uma parte abrangente em relação à questão do tratamento do câncer na criança, e o Luiz Fernando já pontuou bem a questão da situação do diagnóstico e do diagnóstico precoce, como ele é tão importante, mas que existe todo um binômio, também não adianta só o diagnóstico, é importante também o tratamento. Então, eu vou situar para vocês um panorama do que existe no tratamento do câncer na criança, no mundo e no Brasil. Então, primeiro nós vamos falar sobre a magnitude do câncer no mundo, né? E lembrar, né, como o Luiz Fernando já falou, criança não é um adulto pequeno, né? Os tipos variam de acordo com a faixa etária, né? Tem tumores que acontecem mais em criança pequena, tem tumores que acontecem mais no adolescente, no adulto jovem. Então, isso é importante falar. O que tem acontecido ao longo dos anos em relação ao câncer é que houve um aumento da incidência, sim, mas houve também uma importante diminuição da mortalidade por câncer pediátrico. O câncer pediátrico, hoje em dia, é considerado uma doença curável, potencialmente curável. Então, isso é muito legal, né? Quando você fala que, nos países desenvolvidos, 80% das crianças acometidas por câncer podem ser curadas. E, ao longo dos anos, né, houve uma diminuição de mais de 50%, isso nas estatísticas do CIR, que é o Registro de Câncer de Base Populacional dos Estados Unidos, mais de 50% da mortalidade por câncer. Em algumas doenças, como na leucemia, essa diminuição foi maior ainda, tá? Então, é muito importante a gente ter isso em mente, né? E ver como realmente, assim, a gente coloca num saco as várias doenças, como o doutor Luiz Fernando já falou, mas, assim, umas são mais curáveis, outras são menos curáveis, e, no todo, nós temos 80% de cura. Mas, em leucemia, por exemplo, hoje em dia tem situações que nós falamos em 90% a chance de cura, tá? Agora, é importante a gente lembrar que o câncer ainda é a importante causa de morte em criança, mesmo nos países envolvidos, tá? Então, é a segunda causa de morte por doença, né? A primeira causa de morte por doença em criança. É a segunda causa de morte, porque em criança a primeira causa é acidente. Então, é um caso muito sério, né? E se a gente pensar, mesmo que a leucemia seja a doença que mais cura, também, se eu ver o que mais mata, também, em termos da mortalidade infantil por câncer, é também pela leucemia. E, então, o que nós sabemos é que o câncer pediátrico é uma história de sucesso, né? Eu acho, na medicina, né? E, se vocês lembrarem que, assim, os primeiros casos que foram curados de câncer foram em crianças com quimioterapia. Depois é que começou a se estender para o tratamento dos adultos. Mas também, a partir daí, se viu que há necessidade de um tratamento multidisciplinar, há necessidade de vários profissionais atuando em conjunto, né, em centros especializados na atenção à criança, para que a gente possa conseguir o melhor resultado do tratamento. E aí a gente tem, assim, uma sequência de coisas que a gente tem que lembrar, que realmente é uma doença que é potencialmente curável, que é necessário o diagnóstico precoce, mas também o diagnóstico preciso, né, o tratamento especializado, né, equipes multidisciplinares, tratamento de suporte. Também a gente vai precisar, sim, conhecer a biologia da doença. Cada caso é um caso, cada criança... o Luiz Fernando falou muito bem, você tem um rótulo de um nome de uma doença, como, por exemplo, tumor cerebral, mas ali tem vários subtipos, e dentro do mesmo subtipo, cada criança se comporta de uma maneira diferente. Então, muitas vezes, a biologia explica isso, tá?
Mas, hoje em dia, a gente tem que ter toda a linha do cuidado, com cuidados paliativos, o segmento a longo prazo. Lembrar que a criança pequena, com menos de 1 ano, e o adolescente são muito vulneráveis, né, são mais vulneráveis ainda quando eles têm câncer, então a gente tem que ter um cuidado maior. Tá? E não é o menos importante, para mim, talvez um dos mais importantes, é a atenção aos aspectos sociais que são associados à doença e ao seu tratamento. E aí, o que nós temos é que as modalidades terapêuticas que tem para o tratamento do câncer, normalmente é a quimioterapia, a cirurgia e a radioterapia, que são utilizados de forma individualizada, dependendo de cada caso e de cada paciente. Sempre o tratamento é escalonado no sentido de oferecer o mínimo que a criança precisa para ficar curada e com menos efeitos do próprio tratamento que ela possa ter a longo prazo. Então, para isso, é importante conhecer a doença como um todo, né, do aspecto de como é a apresentação da doença, até onde ela foi, se ela teve uma disseminação ou não, e também a questão biológica, qual é a biologia desse tumor, é um tumor agressivo, é um tumor bonzinho. Então, assim, eu acho que é isso que a gente precisa fazer, esse panorama da criança, né, uma fotografia da criança, para poder fazer o tratamento, um planejamento do tratamento. Cada um vai ter o seu planejamento, né, dentro de um protocolo de tratamento. E aí, uma modalidade de tratamento, quando eu nunca tinha isso, eu coloquei, porque vem aqui a questão do transplante de medula óssea, é uma modalidade de tratamento também, né? Porque o transplante de medula óssea ele vai possibilitar oferecer uma quimioterapia mais intensiva para o paciente quando ele tem uma doença mais agressiva. Tá? E aí, o que aconteceu ao longo dos últimos tempos em relação ao tratamento foi esse refinamento dessas modalidades de tratamento. Então, por exemplo, a quimioterapia, cada vez foi se aprendendo mais a combinar as drogas de uma forma a evitar que as células pudessem desenvolver resistência, né? E aí sim conseguir a cura efetiva, né? A questão da cirurgia. Como criança, tem tumores que são muito indiferenciados e que respondem muito bem à quimioterapia, não tem assim, uma necessidade, muitas vezes, de fazer uma cirurgia mutilante na criança logo ao princípio. Às vezes, se eu sei que é um tumor que eu não consigo ressecar ele sem causar problema para a criança, eu posso fazer uma quimioterapia primeiro e fazer a cirurgia no segundo tempo. Tá? A outra coisa é a questão da radioterapia. Cada vez mais a gente tem visto que a radioterapia é um problema para a criança que está em crescimento, né? Pode dar alteração do crescimento, alteração do aprendizado e até mesmo desenvolvimento de segundas neoplasias na criança. Então, ao longo do tempo, ao longo dos estudos subsequentes que foram sendo desenvolvidos no tratamento do câncer da criança, cada vez mais se diminuiu a utilização de tem se diminuído a utilização de radioterapia quando é possível, né? E também tem se utilizado técnicas mais, vamos dizer, sofisticadas, né? No sentido de conseguir, quando é necessário a radioterapia, emitir a radioterapia para o alvo do tumor e menos na área que é adjacente ao tumor. Bom, isso está em evolução. Ainda tem situações que é necessária a radioterapia, tá? Sendo que o que pode ser feito hoje em dia, quando é necessário, essas novas modalidades de radioterapia que são mais finas, né, no sentido de poupar a criança. E o transplante de medula óssea ele vai entrar em situações que, hoje em dia, com essas 3 modalidades, o câncer é uma doença muito curável. O transplante, então, vai ser usado em situações em que eu não consigo curar com o tratamento convencional. E tudo isso que eu estou falando para vocês e que nós desenvolvemos ao longo dos anos vem a partir de estudos clínicos e cooperativos, né? Porque o câncer da criança ele é muito pouquinho. Vocês viram a magnitude do câncer como um todo, né? Mas na criança ele é só 3% do total do câncer. É muito pouquinho. Se eu quero fazer uma pesquisa para saber se eu posso diminuir a radioterapia ou não e manter a mesma taxa de cura, eu tenho que dividir 2 braços e tenho que fazer de pacientes, por exemplo, 100 pacientes num braço, 100 pacientes no outro, né, um que recebe, outro que não recebe, e aí eu vou avaliar se houve diferença ou não. Para isso, eu preciso número de pacientes. Então, hoje em dia, o que existe é que esses pacientes são tratados, muitas vezes, em protocolos de pesquisa e de instituições várias que se unem para responder a uma pergunta.
Foi assim que tudo se desenvolveu no sentido de refinar o tratamento. Tá? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, hoje, 90% das crianças são tratadas em estudos cooperativos. E se viu que essas crianças realmente respondem melhor, têm melhor resultado do tratamento, até pela exigência que tem de ter que reportar os resultados e tudo mais. Então, esses pacientes são até, na verdade, melhor tratados. E assim, a gente pode ver, por exemplo, tumor de Wilms, que o doutor Luiz Fernando já falou, é um tumor altamente curável. Mais de 90% dos casos hoje pode ser curados. Mas, há uns anos atrás, nenhum dos pacientes era curado, quando o tratamento do câncer era só com a cirurgia. Né? Então, depois disso, depois começou-se a utilizar a radioterapia, depois a quimioterapia, mas o grande boom houve quando se criou o Grupo Cooperativo para Tratamento de Tumor de Wilms nos Estados Unidos. Então, isso se seguiu nos vários tumores de criança. Todos eles são tratados em estudos cooperativos, né, no sentido de estar respondendo perguntas que possam fazer com que o tumor que a criança, no final das contas, seja mais curável, com menos efeito colateral. E aqui é um exemplo de como que esses estudos evoluíram. Por exemplo, quando eu comecei a tratar a leucemia, na época de muitos anos atrás, né, não era uma doença tão curável, né, e praticamente todas as crianças recebiam radioterapia do crânio para prevenir, que o doutor Luiz Fernando falou, a doença no sistema nervoso central. Ao longo do tempo, se viu que essas crianças ficavam curadas, mas com alterações cognitivas importantes, dificuldade de aprendizado e tudo mais. E aí começaram a ver, será que não existe uma forma diferente de eu prevenir porque o sistema nervoso central é considerado um santuário, normalmente, que as drogas não atingiam, né? E aí começou a se ver que, de repente, com uma medicação o metotrexato em dose alta, eu poderia penetrar no sistema nervoso central e tentar diminuir a dose da radioterapia. E eu sei que foi diminuindo a dose da radioterapia, até que, hoje em dia, quase nenhuma criança com leucemia faz radioterapia no seu tratamento inicial. Então, vejam como foi realmente uma mudança ao longo do tempo na abordagem de tratamento. No caso do tumor sólido, eu posso falar sobre a questão dos tumores ósseos, né, que ocorrem como osteosarcoma, como o doutor Luiz Fernando falou. Por exemplo, hoje, para curar, eu tenho que fazer quimioterapia, mas há necessidade do tratamento local, ou seja, retirar cirurgicamente a parte do tumor que está afetado. E aí, há muito tempo atrás, o único tratamento era a amputação. De um tempo para cá, já criaram próteses, endopróteses, então é possível eu fazer o tratamento local e colocando uma endoprótese e a criança continua, o adolescente, né, continua andando e tendo uma vida normal. Óbvio que, para isso, ele precisa chegar com a doença numa fase não tão avançada, porque, muitas vezes, quando a criança chega com a doença muito avançada, o único tratamento local é realmente a amputação. E, então, como eu estava falando para vocês, ninguém aqui precisa saber sobre biologia, nem entender aqui o que é, mas saber e ter em mente que câncer é uma doença eminentemente biológica. Então, ele acontece por uma alteração no DNA da célula. E muitos dessas alterações são verdadeiros marcadores da doença, seja para o seu diagnóstico, seja até para avaliar como que essa doença vai se comportar. Então, é muito importante que a gente tenha esses estudos também no planejamento do tratamento. E aí, hoje em dia, mais assim, que está bem na moda, todo mundo já ouviu falar sobre medicina personalizada, tratamento personalizado? Sim? Então, na verdade, hoje, o que se sabe é que, como teve um avanço muito grande no conhecimento das alterações que acontecem dentro da célula da criança que tem câncer, né, o que se viu foi que você pode fazer uma droga, começaram a se desenvolver drogas para o alvo molecular, drogas que vão direto naquela alteração molecular que o paciente tem. Tá? Então, isso é assim, o paciente tem uma alteração A, ele vai receber a droga A. Se ele tem alteração B, ele vai receber a droga B. Então, isso é o futuro, né? Que, hoje em dia, algumas situações já estão até em curso, mas, assim, tudo ainda em transcurso. Né? Então, assim, mesmo nos países envolvidos, a gente ainda tem desafios imensos, né? Porque não são todas as crianças curadas, né?
Muitas crianças ainda desenvolvem resistência, mesmo com tratamento mais adequado, né? A gente sabe que muitos deles ainda têm efeitos a longo prazo, alterações na qualidade de vida. Então, assim, ainda tem muito caminho. Como o Luiz Fernando terminou, como foi, muito já conseguiu, mas muito ainda temos que caminhar, né? Porque, de fato, ainda vai ter sempre coisa para fazer. E, assim, o que acontece? Então, isso até agora nós falamos sobre os países de alta renda. Nos países de baixa e média renda, que nós aqui somos países de média renda alta, né? Então, primeiro, lembrando, né, que, de fato, todo ano são diagnosticados 160 mil crianças e adolescentes com câncer e 80% dessas crianças vivem em países de recursos limitados, né? E é onde ocorrem a maior parte das mortes por câncer, porque onde estão a maior parte das crianças, tá? Aqui vocês podem ver, né, que é onde está a maior concentração aqui, olha, dos casos de câncer no mundo, né? Então, não é só nos Estados Unidos, não é só na Europa, no mundo inteiro a gente vai estar falando sobre câncer, né? E qual é o grande problema que a gente vê? Que existe uma lacuna das desigualdades. Então, isso que a gente fala de 80% de cura nos países envolvidos, quando você fala nos países em desenvolvimento, ou de baixa e média renda, existe sempre uma diminuição em torno de 20% dessa possibilidade de cura, tá? Então, isso tem sido muito estudado, vários cientistas do mundo inteiro mesmo aqueles que vivem nos países e são pesquisadores dos países desenvolvidos, eles têm realmente se preocupado muito com essa questão. E aí, por que, então, que a gente não consegue isso? É porque muitos pacientes, como o doutor Luiz Fernando bem falou, chegam com doença avançada, a questão do abandono do tratamento, o efeito da pobreza extrema, né? Na aderência do tratamento, e até muitas vezes a criança que já chega com desnutrição, com outros problemas para o tratamento. Tá? E qual é o grande problema que nós temos nos países de baixa e média renda? É que os recursos são limitados, os serviços de saúde têm recursos humanos limitados, né? Muitas vezes os pacientes têm superstição, acham aquela questão de que câncer não cura, que vai morrer mesmo, então para que tratar, né? Hoje em dia, menos do que era no passado, né? E a condição geral de saúde também é importante. Então, no Brasil, nós esperamos 12.500 casos novos de câncer por ano, né? E esse foi o livro que saiu só sobre câncer pediátrico, do INCA, né? E nesse livro a gente vê que foi feita uma estimativa, né, da razão mortalidade e incidência, e a gente vê que é 60% a possibilidade de cura no Brasil, tá? Isso foi agora em 2016, 64%, sendo que no Sul e Sudeste é mais alto do que no Norte e no Nordeste, né? Nosso país, realmente, ele tem dimensões continentais. Aqui, para lembrar que nós também, o câncer é a segunda causa de morte no Brasil, né? Somente na região norte, que não é. E, se vocês veem a curva, que naquela diminuição importante da mortalidade, se você vê uma curva nos Estados Unidos, uma diminuição importante da mortalidade por câncer, no Brasil, a nossa curva, ao longo dos anos, ela é mais ou menos estável. Então, a gente tem muito trabalho para fazer para poder diminuir essa curva, diminuir bastante a mortalidade por câncer na criança. Tá? Então, esse é um grande desafio, né? E aí, nós temos que fazer a medicina personalizada para o nosso meio, né? Então, é como eu vejo que é a abordagem holística, médica, social e econômica. Eu acho que essa é a medicina personalizada para o nosso meio, tá? E aí, nós precisamos de uma parceria, né, entre o governo, os profissionais, né, os familiares, mas, mais do que tudo, os voluntários e a sociedade. E acho que vocês aqui têm um papel importante, fundamental, para que a gente possa evoluir, e porque eu acho que nenhuma criança deve sofrer desnecessariamente, né? Isso é o que eu sempre penso. Então, a gente tem que lutar todo dia para que nenhuma criança venha a sofrer desnecessariamente. Claro que tem situações que não tem jeito, tá? Mesmo fazendo tudo, a criança, infelizmente, não vai sobreviver. Mas
o que não dá para a gente aceitar bem é, por exemplo, perder uma criança porque chegou tarde demais, com a doença já avançada, com doença metastática, ou porque eu não vou ter o tratamento adequado para oferecer para a criança. Então, isso realmente é muito difícil para os profissionais de saúde e para a própria criança e família, né? Então, a gente tem que seguir a linha completa do cuidado do câncer da criança, tá? Para conseguir atingir isso. Então, primeiro, o doutor Luiz Fernando falou bastante sobre a questão de diagnóstico precoce, só lembrando, né, que existem várias iniciativas, né, no sentido de melhorar o diagnóstico precoce, que parte inicialmente do que o doutor Luiz Fernando vem fazendo, que é na universidade ensinar os estudantes. Mas, a partir daí, nós que somos da atenção terciária temos uma obrigação, que é compartilhar com os profissionais da atenção primária, né, e secundária os conhecimentos dos sinais e sintomas do câncer da criança para que possa ter um diagnóstico mais precoce. E lembrando sempre que qualquer sintoma que é persistente na criança, ele merece atenção. Aqui o doutor Luiz Fernando já falou sobre a questão da iniciativa Unidos pela Cura, né, que é uma iniciativa super interessante, que os pacientes vão lá na atenção básica, eles têm um cartão, e em 72 horas eles têm que ser atendidos num local de investigação diagnóstica, né, e isso tem funcionado bem direitinho. E também nós temos participado, junto com o Instituto Ronald McDonald, de um projeto de diagnóstico precoce, né, junto com o Instituto Desiderata também. Tá? Tem um livro que, inclusive, fiquem atentos que esse livro vai sair, vai estar sendo revisado. Né? Só lembrar que, nesse programa do Instituto Ronald, já foram capacitados 21 mil profissionais já foram capacitados no câncer pediátrico. E, no Rio de Janeiro, 3 mil profissionais já foram capacitados quanto ao câncer pediátrico. A outra questão é a questão do diagnóstico preciso, porque não adianta, por exemplo, se eu dependo muitas vezes do patologista, ele me diz que a criança tem a doença A, eu trato como a doença A. Aí, depois, se ele me diz que a doença é B, eu tratei errado a criança. Entendeu? Então, o diagnóstico preciso é muito importante. A primeira vez que eu trato o paciente, essa é a grande chance que o paciente tem. Tá? Então, eu preciso que o paciente venha para um centro que tenha assim, uma expertise. Né? Então, se um patologista vir um caso uma vez só, ele não vai saber diferenciar. É importante que o patologista, por isso que toda criança que vem para o INCA, a lâmina é revisada, porque tem que ter expertise para ver a lâmina e saber fazer um diagnóstico. Aqui as nossas instalações que nós fomos desenvolvendo ao longo do tempo, né, para o paciente. Lembrar, então, que as imagens são extremamente importantes, assim como os estudos moleculares. Né? Tem laboratório, imagem, estudo molecular, tudo isso é importante ter para poder fazer um tratamento adequado. E, não menos importante, a questão da equipe. Nós sempre costumamos dizer que o paciente está no centro e a equipe está toda em volta, tentando dar conta das necessidades desse paciente e dos seus familiares. E, para isso, é necessário integração. Né? Então, a gente fala muito em equipe interdisciplinar, que não é nem multidisciplinar, é porque ela tem que estar integrada, né? Que em cada momento um vai ter a liderança do processo, dependendo da necessidade do paciente, mas que, de fato, a gente tem que colocar o interesse do paciente acima do interesse pessoal e conseguir realmente comunicar com todos os profissionais para que a gente possa conseguir o melhor resultado. Se você pensar que são muitos profissionais agindo para os pacientes. Né? Então, por isso, a gente diz que tem que ter sempre uma comunicação muito efetiva. Né? Mas, assim, se a gente fala em tratamento, é importante falar também na segurança do tratamento. Por exemplo, se eu vou dar o tratamento de quimioterapia, eu preciso ter segurança de que o paciente vai receber, eu vou prescrever certo, a dose certa, e o paciente certo vai receber a dose certa. Tá? Então, isso tudo é uma cadeia, entendeu? E não vai ser uma única pessoa que vai fazer. Então, esse fluxo ele tem que estar todo muito estruturado, né?
Numa época, para diminuir os erros, nós tínhamos a prescrição pré-impressa de quimioterapia, depois passamos para a prescrição informatizada. Então, hoje, se a gente coloca o peso e a altura da criança no computador, já sai aquela prescrição já sai toda pronta. Então, não tem o erro humano, por exemplo, na hora de fazer uma continha, de errar uma vírgula ou coisa assim, entendeu? Então, aí, aqui toda a farmácia paramentada para poder fazer a diluição da medicação, né, até chegar no paciente, até a hora que o medicamento chega para ser aplicado no paciente por enfermeiros especializados, né? Aqui no ambulatório de quimioterapia infantil, né, onde os pacientes têm todos os profissionais que estão acostumados a lidar com criança. Mas, assim, falando de tratamento, a gente tem que falar também que, por exemplo, quando eu trato a criança, eu faço quimioterapia, ela fica com a defesa diminuída, então fica com risco de desenvolver o quê? Infecção. Febre é sempre um sinal de alarme, tá? Então, a gente sempre orienta as mães que, estando com febre, tem que correr para o hospital. A gente tem emergência 24 horas do dia, 7 dias na semana, para poder receber esses pacientes o mais rápido possível, porque se eles estiverem com as taxas baixas do sangue das células de defesa e não vierem para o hospital, eles podem desenvolver uma infecção muito séria. Então, a gente tem essa... E lá, a gente tem até uma coisa mais interessante na emergência, que é tudo organizado, que o paciente chegou com febre, e se eu sei que ele está na faixa de diminuir as taxas de célula de defesa no sangue, ele vai imediato fazer o antibiótico para poder prevenir que ele tenha uma infecção grave. E aí, a questão tão importante quanto a questão dos aspectos sociais, né? E aí, como eu falei da comunicação entre os profissionais, a comunicação com os pacientes também é extremamente importante. Desde o primeiro dia que a criança chega no hospital, tem que explicar muito bem. A criança precisa dos pais trazendo ela para fazer a quimioterapia, né? Só para a gente ver aqui a Casa Ronald, né? Bolsa de alimento que a gente está dando, tudo são questões. Tem um projeto para prevenção do abandono também para o paciente, quando ele falta a consulta, a gente chama para eles não faltarem, né? Reuniões com a família, né? Aí a gente tem também a questão dos pacientes sobreviventes, né? Que é a questão que, assim, esses são dois, ele é atleta e ela é advogada, né? E foram no nosso congresso para dar depoimento como tinha sido a situação delas no tratamento, né? O cuidado paliativo, que também é super importante para aumentar a qualidade do paciente. Aqui é só para mostrar como que nós desenvolvemos no nosso serviço de oncologia pediátrica, que tinha um grande desafio, que era desenvolver uma estrutura pediátrica no Hospital Geral de Câncer, né? Então, ao longo dos anos, a gente teve a Casa Ronald McDonald, né? Depois tivemos a brinquedoteca, que a Mariana vai falar aqui hoje, a questão da classe hospitalar, que a nossa professora estão aqui, né? O consultório odontológico, né? A enfermaria, depois a emergência pediátrica, que há um tempo atrás as crianças ficavam junto com o adulto, agora elas ficam sozinhas, são atendidas em espaço específico. O consultório oftalmológico é específico para tratar retinoblastoma, a doença que o doutor Luiz Fernando falou, que é muito importante ter um tratamento muito especializado, né? Depois, nós tivemos a nossa reforma esse ano, em 2017, da emergência, da enfermaria, tiveram vários apoiadores, e agora nós estamos em curso a reforma do ambulatório de pediatria, que vai iniciar, né? E, não menos importante, nós temos feito meditação para as crianças também que estão internadas. Isso é super importante, porque a gente acredita que oferecer esse ambiente, humanizar o atendimento é super importante para melhorar a qualidade de vida. Veja, né, no ano passado, que a Provita levou os pacientes para visitar o Aquário Carioca, né? Aquarrio, né? Então, aqui é só algumas fotos, a Mariana, que está aí, né, da classe hospitalar, só para vocês conhecerem um pouco o INCA, né? O voluntariado atua também muito forte. Aqui foi a nossa nova pediatria, a enfermaria, né? Aqui é toda a nossa equipe. Aqui nós levamos os pacientes, junto com o INCA voluntário, para a Olimpíada, né? Foi uma experiência espetacular, né? E só dizer que assim, é o amanhecer, né, que importa, né? A gente tem que ter sempre esperança, né? E agradecer a todos vocês.